Falando nisso, a Isaacs apresenta o terceiro episódio do podcast com a psicóloga Wanda Lúcia. Vamos ouvir. As dificuldades mais comuns, recorrentes no ambiente de trabalho são, quer dizer, eu elenquei aqui algumas, tem várias, né? Se a gente for dar vazão à nossa criatividade e às nossas experiências, vão aparecer muitas. Horas de podcast. Mas vamos focar nas mais comuns, tá? Resistência à frustração. É uma dificuldade bem recorrente, né? Quem já não fez um projeto, quem já não fez um trabalho e esse trabalho acabou indo para as instâncias superiores, o nome foi de quem? Da chefia, não do servidor. Quem já não fez um trabalho em que o trabalho é dele, daqui a pouco o filho começa a ficar bonito, aparece um monte de pai e mãe e acaba saindo e as pessoas copiando aquele trabalho em outros lugares. Ou projetos que você acha interessante, que tem e que não andam também, né? Também é outra. É isso, acho que é uma frustração bem lembrado. Aqui é mais recorrente. Eu acho que a mais recorrente aqui, acho que é Sim. essa. E assim, não é uma crítica, né? É só uma constatação. Porque a gente no serviço público fica muito amarrado, né? Depende a gente de muita coisa, depende de orçamento, aprovação. E aí, às vezes, você tem um projeto legal que por uma sutileza, né, de aspecto legal, ele não consegue ir adiante. Aí vem também a decepção e a mentira, né? Às vezes você lida com alguém que mente tanto, que contou uma mentira tão escabrosa que você fica com vergonha de dizer que eu já vivenciei isso. Meu Deus, como é que a pessoa pode mentir desse jeito? Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Tem que aprender a lidar com isso. Que também não deixa de ser uma resistência à frustração, mas só que de uma forma mais dirigida, mais objetiva. A falta de cooperação, né, nós já até comentamos de uma forma ampla. O assédio moral, quem não, hein? Venceu um assédio moral. Isso tem sido muito debatido aqui no tribunal. Assédio moral. Há colegas que estão levando isso muito à frente, de forma muito assim, contundente. E acho que a tendência é continuar esse tema ser sempre levantado. O bullying, né? O bullying também é bem recorrente. O preconceito. Existe a lei em que você tem que dar tantos por cento às pessoas com deficiência, né? Então, foi colocado para essa empresa, não, tem que ter isso. Aí o chefe, numa reunião de interação social, o chefe foi e disse assim, eu não quero gente com defeito. Nossa. Assim, desse jeito. Se eu posso ter uma pessoa normal, por que eu vou querer uma com defeito? Olha, que é normal, né? Exatamente. Aquilo foi assim um silêncio geral. Coisa feia, né? Isso aqui, isso a gente lidou aqui, não tem problema nenhum falar, e até parabenizar a assistente social a Carla, que ajuda muito. A gente tem um programa de estágio, que no momento está suspenso, e a gente tem os PCDs, né? E, enfim, há resistência sim, inclusive para estagiário, que é temporário, né? Uma coisa que máximo 2 anos, e é uma resistência que depois se mostra. Eu acho que 100% desses estagiários que são PCDs, né, e que já saíram porque os contratos terminaram, depois se mostraram tão bons que os próprios gestores viram que era uma resistência boba, enfim. Que bom que viram, né? Mas aí a assistente social, a Carla, ajuda muito a gente nisso. Que bom. Colegas inconvenientes. Conhece algum nome, né? Sempre tem. Dá pra lidar. Chefe autoritário. Quem nunca teve? Quem nunca, mas Sempre tem, né? Bom, Moskovski, em 2004, ele disse que uma empresa precisa ter uma boa estrutura física para estruturar a criatividade e a produtividade do colaborador. Mas é imprescindível que as boas relações interpessoais aconteçam, porque senão essa empresa não anda. Então, o importante é você saber lidar com os perfis pessoais. É importante você aprender a lidar com isso. Quem é esse fulano, o que é que ele faz, qual é o perfil dessa pessoa, porque com isso evita atritos e você consegue ter uma comunicação assertiva. Se você souber
encaminhar essa comunicação de forma assertiva, dificilmente ela não será entendida. Dificilmente, pode até acontecer. Se o outro lado, né, como nós já falamos anteriormente, eu sou responsável pelo aquilo que eu digo, não sou responsável pelo aquilo que você entende. Agora tem se falado muito também em comunicação não violenta. Isso está diretamente ligado à comunicação não violenta. É você falar a verdade. Verdade, mas de forma Educada, claro. Não agressiva. O assertivo, na minha concepção, é essa. É uma pessoa que fala de uma forma objetiva e educada. Um exemplo bem simples aqui agora. Wanda, você vai poder continuar fazendo isso agora? Porque, não, eu não posso porque eu tenho que ir embora. Eu estou sendo assertivo. São coisas assim nesse nível. Passei bem claro a minha comunicação. Pronto. Você sabe que aconteceu uma vez, já tem muito tempo, um fato comigo, engraçado, que na época eu fiquei até meio magoadinha, mas enfim. Mas a gente fica, mas porque a pessoa fala assim, eu liguei para uma colega e falei assim, você pode me fazer um favor? Aí ela falou, depende. Aí eu fiquei assim, porque eu pensei que ela fosse falar, fala o que ela só foi assertiva. Isso. Depende. Eu falei, não, claro que posso. Mas na hora deu aquela pontadinha, como assim? Mas Como ela deveria dizer, claro, e não é isso. Mas eu né? acho que a gente, na verdade, também tenho muita dificuldade em dizer não. Tipo assim, o dizer não é complicado. Que é por aí, né? Tipo, tá super assoberbado, aí alguém vem te pedir mais alguma coisa e... É o dizer não fala, também. vou dar um jeito. Olha, A gente se sacrifica, mas não falam não, né? Não falam depende. Isso não é só no trabalho, na vida pessoal acho que pior ainda. A dúvida de onde é pior agora. Né? Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Não é a palavra mais importante na vida do ser humano. É o não. O não você dá limites. O não você afasta as coisas que você não quer. O não você se valoriza, tá? E o não você estimula a ser uma pessoa melhor. Obrigada, você me deu força agora. Tem que falar não pro filho. Bom, o Moscovitch também diz o seguinte, que o comportamento, né, claro, ele é muito complexo, porque ele é multidimensional. Quando você não conhece o perfil ou os perfis das pessoas que estão na sua empresa, fica muito difícil de você enfrentar determinadas situações, porque você coloca os colaboradores com a mesma medida, põe todo mundo no mesmo saco. Quando você não conhece o perfil dessas pessoas, você diz, o Thiago é igual a Lívia, é igual a Rosa, bota todo mundo na mesma sala, mas o Thiago faz uma coisa diferente da Lívia, eles podem até se complementarem, mas ele tem a especialidade dele, a Lívia tem a dela, não pode botar todo mundo no mesmo saco. Bom, um ambiente com muita pressão e estresse é o grande vilão da saúde física e emocional dos funcionários, né? Por quê? Existe um hormônio chamado cortisol que ela controla as ações quando a pessoa está em perigo. Então, se esse hormônio ele libera em excesso, o que acontece com a pessoa? Ela aumenta a pressão arterial, baixa a imunidade e o corpo fica suscetível a doenças de somatização. O que é a doença de somatização? Na pressão, você fica muito agitado, somatiza problemas na coluna, no estômago, por aí vai. Você somatiza na pele, tudo. Existe um livro que esse livro é vamos dizer assim, é um livro que todo psicólogo lê. O corpo fala, você já deve ter ouvido falar. É do Pierre Well e Roland Tomtepol. Mas quem não é psicólogo também pode ler? Pode. É uma linguagem... Uma linguagem acessível. É o primeiro livro que todo professor indica. Desde a infância, nós somos treinados a aceitar e seguir determinados padrões, né? E esses padrões, essas condutas são fornecidas pelas outras pessoas, como nossos pais, professores, colegas e chefes. Eu tenho a experiência de que meus pais diziam, faço o que eu mando e não o que eu faço. Eu fui criada com essa frase que eu não esqueço até hoje, porque eu era muito questionadora, né? Eu dizia, se não é justo, por que eu tenho que fazer isso? Se eu não gosto de lavar louça, por que eu tenho que lavar louça? E minha mãe dizia, não, tem que lavar, essas coisas, né? Então, faço, mas você não está lavando, mãe. Faço o que eu mando e não o que eu faço. Era o que eu via direto, que eu questionava tudo. Né? E aí depois eu também, com o tempo, a gente vai lidando com colegas, com chefes autoritários, né? E aí você ouve aquela frase assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Porque aquele chefe incompetente, isso é um julgamento meu, que não sabe dizer ao seu funcionário por que ele está fazendo aquilo, né? Ele recebeu uma ordem lá de cima que ele não gostou da ordem. Talvez nem ele saiba o porquê. O porquê, também tem isso. E aí ele não tem como passar isso para você. Dizer, olha só, gente, eu recebi essa ordem, tem que ser feito. Mas por quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com o passar do tempo, eu também ouvi uma frase que eu achei horrível. Eu achei uma frase assim, pesada. Manda quem pode, obedece quem precisa. Acho que essa é pior. Nossa, Essa essa é eu não conhecia, mas me você deprimiu. sabe que mas você sabe que eu acho que isso que você está falando agora, também vou voltar, retomar de novo, está muito também ligado a esse conflito de gerações, porque essas novas gerações, até a minha talvez ainda aceite um pouco. Essa frase que você está dizendo? Sim, essa coisa do que o chefe faz desse jeito, então vai continuar fazendo desse jeito. Eu acho que nesse sentido, essas novas gerações são mais contestadoras e agregam muito. Sim, entendi. Ou seja, tirando a gente daquela zona de conforto, de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Até porque a gente no serviço público, e aí todo mundo que está escutando aqui e que vai escutar o podcast é servidor público, a gente está muito amarrado, né? Então, você repetir parece que é uma coisa que faz parte. E às vezes não, né? Assim, não é obedecer. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, né? Enfim, aí eu acho que essa coisa das gerações é importante você ter numa mesma equipe essa mistura, exatamente para você conseguir, né? Agrega muito. Isso que você falou, né? Faz com que você pense de uma forma diferente, queira fazer de uma forma diferente. Sim. Porque se você não faz de uma forma diferente, o que acontece? Esses conflitos vão sendo internalizados, né? E quando esses conflitos são internalizados, o que acontece depois? Vem a público. De que forma? Ou através da somatização das doenças psicossomáticas, ou através da agressividade. E aí o que você está falando, só dar uma palhinha aqui, porque hoje nós aqui já sofremos uma pressão como servidores públicos, né? Que você conhece bem, de tudo que está acontecendo e que todos nós estamos sendo atingidos. Quer dizer, de forma geral, as pessoas das varas, as pessoas dos gabinetes, as pessoas da administração. Então, além daquilo que a gente tem no trabalho, porque é óbvio que o trabalho, se você leva o trabalho a sério, você vai gerar um pouco de ansiedade, você vai se cansar, isso faz parte. Agora, você ainda tem, neste momento, né, todos nós estamos sendo massacrados e a gente não sabe até onde isso vai. E essa incerteza também gera mais ansiedade. Então, eu acho perfeito isso tudo que a gente está falando, porque nesse momento a comunicação, você evitar ruídos, você evitar problemas desnecessários quando a gente tem um problema real que está em cima da gente, é super importante. Então, assim... E os ânimos andam exaltados. Exatamente. As pessoas às vezes estão um pouco mais agressivas, um pouco mais na defensiva. São mudanças. Por outros motivos, né? São mudanças. O pessoal da vara agora, mudança do PJE, obviamente eles estão passando por momentos difíceis e ainda tem tudo que está acontecendo. Então, isso tudo que você está falando, acho que vem ao encontro da gente ter um ambiente melhor quando a gente melhora a comunicação, quando a gente tenta exercitar empatia. Você não precisa ser um chefe para você tornar um ambiente melhor. Não, você como subordinado pode. E a gente lembrar que o chefe, ele também tem um outro chefe. Entendeu? Então, assim, ele também sofre pressão de um outro chefe, ele né? Também Lá em cima ele também tem passa por isso. Sim, a hierarquia aqui vai até a... Em pesquisas mais recentes também, eles mostram o seguinte: a maioria dos funcionários não demonstram fazer o melhor que podem em suas funções. A maioria não demonstra isso. Logo, poderiam ser mais eficientes, e uma parcela desses funcionários afirma fazer somente o necessário para não perder o emprego. Vem muito de encontro àquilo que nós falamos. Já o Cortella, Mário Cortella, vocês conhecem, né? Sim. Diz o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso vem com um ânimo pra gente, tipo, eu tenho que fazer o melhor. Eu acho que é o que vocês estão tentando fazer aqui agora. Nós somos seres sociais, precisamos interagir com diversas pessoas, com seus defeitos e suas qualidades. Nós não somos uma ilha. Pensem bem nisso. Nós precisamos interagir com todos, com diversas maneiras de lidar. E temos diversas maneiras de lidar com eles.
começa então com a gente. O Stanley, que é um estudioso de reflexões, disse que você tem que seguir alguns princípios. Quem você é determina o que você vê. Isso é o primeiro princípio. E agora então eu vou contar uma historinha para vocês. Ele associa isso a uma historinha. A história é o seguinte: um homem muito rico, nasceu no Colorado, viveu lá durante muito tempo, e ele vivia insatisfeito, porque ele tinha criações de gados, né? E ele achava que aquilo ali não era um local ideal para criar gados. Eu nem conheço o Colorado, não sei nem como é, mas estou... Então alguém disse para ele: muda para o Texas, porque o Texas tem lugares mais amplos, você vai criar o seu gado melhor. E ele, como tinha dinheiro, foi para o Texas. Chegou lá, construiu uma casa com janelas enormes, como ele queria. E o gado dele ficou lá. Aí perguntava: e agora, você está satisfeito? Não, porque eu olho, não vejo nada, só vejo um mundo de terras sem fim. Um outro cara que mudou para o Colorado, vivia no Texas e mudou para o Colorado, construiu também uma casa grande, com as janelas, né, que também vivia reclamando com o outro. Foi para lá onde o outro vivia, perguntaram então para ele: e agora, você está satisfeito onde você está morando? Ele disse: claro que não, aqui eu só vejo montanhas. Conclusão da história: o que as pessoas veem é influenciado pelo que elas são. Pessoas em uma mesma sala olharão para a mesma coisa e verão de maneira diferente. Essa frase eu peguei essa semana, que eu achei lindo, é uma frase de Picasso. Se houvesse apenas uma única verdade, não seria possível pintar 100 telas sobre o mesmo tema. Picasso definiu muito bem. O segundo princípio: quem você é determina como você vê os outros. Um velhinho na sua cidade recebeu um viajante. O viajante foi e perguntou: como são as pessoas aqui? Aí ele disse: como eram as pessoas da cidade em que você veio? Ah, as pessoas eram horríveis, mas nada confiáveis. O velhinho respondeu ao viajante: você será a mesma coisa aqui. Outro viajante veio, né, fez a mesma pergunta ao velhinho. O velhinho foi e perguntou a esse outro viajante: como eram as pessoas na cidade onde você morava? Aí ele disse: ah, as pessoas eram bondosas, honestas, trabalhadoras, fiquei triste em deixá-las. O velhinho respondeu para ele: você será a mesma coisa aqui. Conclusão da história: a maneira que as pessoas veem as outras é o reflexo de si mesmo. Excelente. Tudo só para refletir, tá? Agora é o nosso fechamento só na reflexão. Terceiro princípio: quem você é determina como você vê a vida. O vovô estava dormindo e os netinhos, encapetados, esfregaram no bigode do vovô aquele queijo podre que tem aquele cheiro ruim. E o vovô, com aquele sono, né, pesado, nem acordou. Quando ele acordou, ele percebeu que tudo fedia. Nossa, mas que cheiro ruim. Ele foi na sala, estava fedendo. Ele foi no quarto, estava fedendo. Ele não entendia por que aquilo estava fedendo. Conclusão da história: para uma pessoa que vive com o queijo fedorento embaixo do nariz, tudo cheira mal. Porém, o bigode ele pode lavar. Mas quem tem algo podre dentro de si, é difícil remover. As frases para reflexão: ninguém pode fazer nos sentir inferior sem o nosso consentimento. Eleanor Roosevelt. Essa era boa, era danada. É você que ensina aos outros como devem tratá-lo. Phil McGreal, é um psicólogo e jornalista. Ele também diz o seguinte: que você ensina a partir da maneira como você vê a vida. E a maneira como você vê a vida é o resultado de quem você é. Quarto princípio: quem você é determina o que você faz. Agora, essa história que eu acho a mais incrível e a mais complexa. Um espantalho foi enviado para botar ovos num galinheiro. Colocar ovos mesmo, pôr ovos. Então, as pessoas começaram a questionar: mas já se viu um espantalho colocar ovos? E o espantalho trabalhou o dia inteiro, ele tinha boas condições físicas, ele estava cercado de galinhas que colocavam ovos quase que automaticamente, e o espantalho tentava, insistia e não conseguia. No fim do dia, ele constatou que fracassou. Não conseguiu produzir nenhum ovo. Mas claro,
Ele não pode botar ovos? O galo tem saudade da galinha carijó. Para vocês refletirem, parece muito óbvio que aves botam ovos. A habilidade natural afeta aquilo que fazemos. A maneira de pensar e nossas atitudes são parte de nós, assim como nossas habilidades. Elas também determinam o que fazemos. Não dá para separá-las. Porém, e se esperarmos resultado contrastante à nossa personalidade, a tendência é que em algum momento vamos nos sentir frustrados diante disso. Eu agora quero fazer um fechamento e falar para vocês por que eu escolhi essa música. Vocês devem estar ouvindo Havana, da Camila Cabello. Por que eu escolhi essa música? Porque para mim, essa música mostra um sentimento de mudança. Quando eu ouço essa música, eu sinto uma vontade de me movimentar, ir para algum lugar, sair da onde eu estou, de dançar. Até aqui já né? Cadeira. Pois é, Vocês não estão vendo. eu gosto muito dessa música. Quando eu estou fazendo ginástica, ela me dá uma empolgação. Eu gosto, então eu resolvi colocar essa música aqui, tá? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a maneira de ver os outros é determinada realmente pelo que você é. E se você consegue mudar a si mesmo e se tornar o tipo de pessoa que deseja, começará a ver os outros sob novas lentes. Isso transformará a maneira de estar em todos os seus relacionamentos, inclusive o amoroso, hein, gente? Ó, boa dica. Lembre-se que as pessoas mais próximas podem influenciar e mudar você, pois as pessoas que você escolhe, isso é importante, para fazer laços sociais, são quem mudarão o seu jeito de ser. Aí vem aquela história, né? Junte-se ao bom, que serás um dele. Junte-se ao mal, que serás pior que ele. Diga com quem ama. Que te direi quem és, né? Então toda escolha na vida da gente tem um lado positivo e um lado negativo. Então a decisão de encarar é sua, é nossa, entendeu? Então, faça suas escolhas de maneira a alcançar os resultados que deseja em seus relacionamentos interpessoais. O que você quer, você escolhe e você faz. Voltando um pouco, né, nesse texto todo, aquilo que você falou sobre os homens que trocam de lugar, né, um vai para um lugar e eles continuam vendo os mesmos problemas. Aqui na Exacs, né, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, a gente não está enxergando o problema, a gente está enxergando um desafio. E é um desafio que a gente vai vencer, que é no ano de orçamento baixíssimo, a gente vai tentar fazer coisas legais, coisas novas. E eu convido os servidores, porque a escola existe por conta dos servidores, a escola é sua servidor, a se juntar a gente nessa empreitada desse ano, fazer coisas diferentes e que venham a beneficiar os servidores e o tribunal. É isso. E, inclusive, essa iniciativa, né, do podcast é justamente uma forma, né, disso que a Rosa falou, da gente tentar fazer um ano diferente, mesmo diante dessas dificuldades. E os servidores que puderem mandar sugestões de outras ações, outras iniciativas, ou temas comentar diferentes, outros temas para podcast, comentar os podcasts, e críticas elogios, também. elogios. Não tem problema que a gente, se for crítica negativa, a gente tenta melhorar, supera, a gente supera. Justamente a gente está começando e a gente quer saber para poder melhorar, senão a gente não tem, Isso. se não tiver feedback, que é uma forma de comunicação, Exatamente. para linkar com o Se a nosso gente não tiver tema. feedback dos colegas, a gente não sabe se a gente está no caminho certo. Isso aí. Críticas, elogios e sugestões é para mandar aqui para Exacs, né? Os meus contatos estão aqui. Meu telefone 996499778, meu e-mail é vandalpse@gmail.com e meu Instagram é @vandalucia.pc. Um beijo no coração de todos e até mais. Obrigada por ver.